Os pântanos da Flórida já foram um paraíso para a vida selvagem, até a chegada da piton birmanesa. Número 1. O inimigo chegou e dominou. As cobras invasoras viraram um problemão que ninguém consegue resolver. E a pior de todas, claro, é a piton birmanesa. Ela se instalou firme no sul da Flórida, criou uma população estável por lá e não tem a menor intenção de ir embora. Essas cobras estão expulsando os animais nativos, tomando a comida e o espaço deles. E o impacto não é só nos mamíferos. Aves e outros répteis também estão sofrendo. As consequências já são visíveis. No Parque Nacional de Everglades, os números de várias espécies locais despencaram. Um estudo feito em 2012 mostrou que, desde 1997, a população de guaxinins caiu 99,3%. Os gambás diminuíram 98,9% e os linces perderam 87,5% da sua população. As áreas mais remotas do sul, onde as pitons chegaram primeiro, foram as mais afetadas. Mesmo nas estimativas mais conservadoras, já existem dezenas de milhares dessas cobras. Mas o problema não para por aí. Enquanto todo mundo foca nas pitons birmanesas, outras cobras gigantes também se instalaram na Flórida, como sucuris verdes e jiboias. Elas se adaptaram perfeitamente ao clima e estão expandindo o território. Durante anos, autoridades e cientistas tentaram barrar a invasão. Em 2023, por exemplo, foram investidos 3.350 mil dólares para combater as pitons e outras espécies invasoras. Mas por mais dinheiro e esforço que se coloque nisso, a situação quase não muda. E é aí que entra a internet, com uma ideia completamente maluca, que por incrível que pareça faz algum sentido. Apresentamos agora a criatura que resiste ao veneno das cobras mais mortais. O animal que o Guinness World Records chamou de o mais destemido do planeta. O bicho que enfrenta leões e hienas para não perder o almoço, o rato do mel. Número 2. O rato do mel é o terror dos predadores. Será que o rato do mel poderia ser introduzido nos Everglades para controlar a população de pitons? Esse animal vive naturalmente na África, no sudoeste da Ásia e no subcontinente indiano. Tudo isso fica bem longe da Flórida, e à primeira vista a ideia parece completamente maluca. Mas por que escolher o rato do mel? Bom, só pergunta isso quem nunca ouviu falar desse bicho. O rato do mel é um mamífero feroz que muita gente confunde com o texugo, mas na verdade ele é mais próximo das doninhas e de outros membros da família dos mustelídeos. Ele até parece um texugo mesmo, só que com uma faixa branca que vai da cabeça até a cauda. Só que por trás desse visual peculiar, existe uma fera com espírito de predador. O rato do mel é onívoro e não tá nem aí pro que aparece na frente. Planta ou animal, comida fresca ou podre, um lagartinho ou um antílope 10 vezes maior. Se for preciso brigar com leões por comida, ele briga. E o problema passa a ser do leão. Esse apetite eclético exige não só força, mas inteligência. O rato do mel vive cavando, subindo, espremendo-se por rachaduras, resolvendo problemas e achando jeito de sobreviver. Ele tem um cérebro bem grande para o seu tamanho corporal e é um dos poucos mamíferos não primatas que usam ferramentas. A pele dele é extremamente grossa e solta, o que dá uma vantagem bizarra. Se um predador morde, ele consegue se virar dentro da própria pele e morder de volta. As garras longas nas patas dianteiras, com até 4 centímetros, são armas além de ferramentas de escavação. Essas garras conseguem até quebrar o casco de uma tartaruga. Por isso, um leopardo ou hiena inexperiente só tenta atacar um rato do mel uma vez. A segunda, nem pensar. Já foram relatados 3 ratos do mel expulsando 7 leões de uma carcaça. E tem mais. Já seguiram rastros por quilômetros até conquistar o prêmio. Na África do Sul, eles até enfrentam oryx, enormes antílopes com chifres que pesam 10 vezes mais que eles. Para o rato do mel, atacar é sempre a melhor defesa. Não é surpresa nenhuma que ele virou estrela da internet. Um vídeo no YouTube com o título Honey Badger Don't Care já passa de 100 milhões de visualizações. Ele virou símbolo de coragem e persistência, favorito do público e meme ambulante. E foi exatamente por isso que, quando alguém falou das pitons na Flórida, muitos pensaram: quem melhor que o rato do mel para lidar com isso? Número 3. Cobras, ele come no café da manhã. Um detalhe muito importante: cobras representam cerca de 1/4 da dieta do rato do mel. E não são cobrinhas inofensivas, não. Ele encara cobras realmente perigosas. Muita gente acredita que ele já nasce imune ao veneno, mas isso não é bem verdade. A resistência é desenvolvida com o tempo.
As fêmeas cuidam dos filhotes por até 1 ano e meio, e nesse tempo eles passam por uma espécie de escola do veneno. Primeiro aprendem a lidar com escorpiões mais fracos. Depois vão enfrentando criaturas mais perigosas. Só quando estão fortes o suficiente é que encaram cobras venenosas, como víboras e cobras capelo. Acredita-se que, geração após geração, essa resistência foi se consolidando a nível molecular, a ponto de eles sobreviverem a doses de veneno que matariam qualquer outro animal. E mesmo pitons gigantes não são adversários impossíveis para eles. A piton africana, por exemplo, é 3 vezes mais pesada que um rato do mel médio e pode chegar a 90 quilos. É uma das maiores cobras do planeta e caça espremendo as vítimas em anéis. Mas o rato do mel vence não pelo tamanho, e sim pela brutalidade. Em 2017, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, uma caçada foi filmada. Um rato do mel atraiu uma piton gigante para fora do esconderijo, atacou sem hesitar e venceu. Em lutas como essa, o rato do mel costuma sair por cima. Tem vezes que ele encara não só a cobra, mas também os concorrentes. Em um safari em Botsuana, uma cena rara foi capturada. Um rato do mel, uma piton e 2 chacais. Parecia que ele ia perder. A piton se enrolou em volta dele e começou a apertar. Mas um dos chacais pulou, mordeu a cobra e deu uma brecha. O rato do mel se soltou, agarrou a piton e a arrastou para o mato. O segundo chacal tentou pegar o bicho por outro lado, mas o rato do mel não dividiu. Em resumo, na sua terra natal, ele caça cobras, rouba presas de outros predadores e onde todos fogem das serpentes, ele avança. Número 4. E as cobras da Flórida? Ok, o rato do mel consegue encarar as pitons africanas, mas será que ele daria conta das pitons birmanesas da Flórida? Vamos comparar. A piton africana geralmente mede entre 2,70 metros a 4 metros de comprimento. Passar disso já é raro. Já a piton birmanesa costuma atingir 5 metros com facilidade. A campeã entrou até para o Guinness World Records. Em julho de 2023, uma foi capturada na Flórida com impressionantes 5,80 metros. Praticamente um monstro que rivaliza com uma sucuri. Ou seja, a piton birmanesa é sim maior e mais perigosa que sua prima africana. Mas tem um detalhe. Nenhuma cobra nasce com 5 metros. Para chegar nesse tamanho, ela precisa de tempo e comida em abundância. E o que isso significa? Que a Flórida, com suas dezenas de milhares de pitons, também tem uma imensa quantidade de pitons menores. Ou seja, cobras exatamente do tamanho ideal para virar refeição de rato do mel. Adversários dentro do cardápio natural dele. Agora, imagine se esses animais realmente fossem soltos nos pântanos da Flórida. O que poderia acontecer? Número 5. Predador africano em território americano. Lá no Sudeste Asiático, de onde as pitons birmanesas são nativas, elas têm muitos inimigos naturais. Crocodilos, lagartos monitores, cobras-rei, outras pitons, tigres. Basicamente tem uma galera caçando essas cobras por lá. Na Flórida, por outro lado, não tem nada parecido. E por isso as pitons estão se multiplicando sem controle. Quando crescem o suficiente, não tem predadores. As únicas ameaças são jacarés e, muito raramente, o crocodilo americano. E é justamente por essa falta de predadores que a população explodiu. O rato do mel, em teoria, poderia preencher esse buraco e se tornar o predador que falta para restaurar o equilíbrio. E mais, como ele é onívoro, sua dieta inclui ovos, ou seja, ele atacaria as pitons em todas as fases da vida. Primeiro invadindo ninhos e devorando os ovos. Depois caçando os filhotes. E mesmo quando as cobras crescessem o suficiente para ninguém mais se importar com elas, o rato do mel ainda atacaria. Porque para ele, tudo é comida. E quanto ao clima? Nenhum problema. Esse bicho vive em florestas, planícies, desertos. Ele se adapta fácil. Ou seja, os pântanos quentes e úmidos da Flórida seriam perfeitos para ele. Graças à sua resistência, ele poderia se espalhar por toda a região infestada de pitons e caçá-las onde quer que estejam. A ideia parece um clássico caso de controle biológico. Trazemos um caçador de cobras pronto. E todos aqueles gastos com armadilhas, caçadores e operações desaparecem aos poucos. Com isso, até o investimento cairia. Basta pagar uma vez para soltar os ratos do mel e pronto. Nada de investir milhões todos os anos, como acontece hoje. Parece a solução perfeita, né? Número 6. Quando a solução vira um novo problema. Mas calma, essa ideia tem pontos negativos, e bem sérios. O primeiro problema é justamente o que parecia ser uma vantagem. O rato do mel é onívoro.
Ele não é um caçador especializado em cobras, e sim um devorador geral. Ele come o que aparecer. Na natureza, ele já matou e comeu mais de 60 espécies de animais diferentes. De insetos, sapos, tartarugas, lagartos e roedores até aves e ovos. Ele também se alimenta de frutas, raízes e até bulbos. E o jeito como ele come? Não deixa nada para trás. Pele, pelos, penas, carne e ossos. Tudo vai junto. A maioria das presas tem mais de 100 gramas, incluindo cobras, filhotes de píton e até lebres africanas. Há relatos até de ratos do mel atacando ovelhas e cabras. E na Índia dizem que eles desenterram cadáveres humanos só para fazer um lanche. Nada é limite para ele. E agora imagine soltar essa máquina de comer, esperta e implacável, no ecossistema da Flórida, que abriga mais de 80 ecossistemas diferentes, 700 espécies de animais terrestres, 200 de peixes de água doce, milhares de espécies marinhas e incontáveis insetos. A vegetação é única. Mais de 1.500 espécies de plantas são endêmicas da planície costeira da América do Norte, e 250 delas só existem na Flórida. Por tudo isso, a região foi recentemente reconhecida como o 36º hotspot de biodiversidade global. É um lugar cheio de animais pequenos, frágeis e únicos, e nenhum deles está pronto para lidar com um predador como o rato do mel. E não dá para dizer para ele, coma só as pitons, tá bom? Porque, sinceramente, ele vai comer tudo que conseguir alcançar. Número 7. O que poderia ser destruído? E esse foi só o primeiro problema. O segundo é o risco que ele representa para as espécies que já estão em perigo. Como já dissemos, a Flórida abriga muitas espécies raras. Só em um trecho de 30 quilômetros da costa leste, as tartarugas marinhas botam mais de 68 toneladas de ovos por temporada. 5 espécies de tartarugas marinhas se reproduzem ali. 3 estão classificadas como vulneráveis, e 2 estão à beira da extinção. E todos esses ovos seriam um prato fácil e seguro para o rato do mel, muito mais do que uma piton perigosa. A situação dos crocodilos americanos também preocupa. Eles vivem nas áreas costeiras do sul da Flórida, no limite norte da distribuição natural da espécie. Em 1975, foram oficialmente classificados como espécie em extinção. Desde então, a população cresceu de algumas centenas para cerca de 2.000 adultos, mas ainda é insuficiente. E adivinha? Ovos de crocodilo são um petisco saboroso para o rato do mel, e ao contrário das pitons, não oferecem risco algum. Ele atacaria sem pensar 2 vezes. Número 8. O invasor que ninguém controla. Além de tudo isso, o rato do mel também seria, ele mesmo, uma espécie invasora na Flórida, sem predadores naturais. Na África, já é raro ele ter algum inimigo. Às vezes um leopardo, leão ou hiena pode tentar caçá-lo, mas mesmo esses predadores preferem não se meter com ele. O bicho é pequeno, feroz e dá trabalho demais para pouca carne. É muito mais fácil caçar algo maior e tranquilo. Na Flórida, os únicos predadores potenciais seriam o lince, a pantera da Flórida, o urso negro da Flórida e o jacaré. Mas tem 2 problemas aí. Primeiro, todos esses animais, com exceção dos jacarés, são raros, ou seja, não existem em número suficiente para controlar a população do rato do mel. Segundo, mesmo esses predadores provavelmente iriam chegar à mesma conclusão dos leões africanos. É melhor não mexer com esse bicho. Ele não vale o esforço. O resultado? Teríamos um novo predador agressivo e voraz se reproduzindo sem controle natural. E aí fica óbvio, soltar ratos do mel na Flórida é, no mínimo, uma péssima ideia. Número 9. A história mostra o que pode dar errado. Se ainda restava alguma dúvida, basta olhar para a história. Há vários exemplos de tentativas de controle biológico que viraram catástrofes ambientais. Um dos casos mais famosos aconteceu no Havaí, no final do século XIX. Os donos das plantações de cana-de-açúcar estavam desesperados para proteger a lavoura, que era atacada por ratos. Os ratos adoravam o caldo doce e destruíam os canaviais. A solução parecia simples: introduzir mangustos. A ideia era que esses predadores caçassem os ratos e salvassem a colheita. Só que o plano falhou logo de cara. Os ratos eram ativos à noite, os mangustos durante o dia. Eles quase nunca se encontravam. E quando se encontravam, os mangustos preferiam caçar animais nativos. Eles se adaptaram rápido demais, se espalharam pelas ilhas e começaram a caçar pássaros, ovos de tartaruga, insetos e até plantas e frutas. O resultado foi desastroso.
Os mangustos são responsabilizados pela extinção de pelo menos 8 espécies de aves que só existiam no Havaí. Número 10. Outro caso perdido. Agora na Austrália. Outro exemplo clássico aconteceu na Austrália, em 1935. De novo, o vilão era a praga na cana-de-açúcar. Dessa vez, besouros que atacavam as raízes da planta. Atendendo a pedidos dos agricultores, o governo soltou cerca de 2.400 sapos cururus no norte de Queensland. O plano era o mesmo do Havaí. O predador comeria a praga e tudo se resolveria. Só que, novamente, tudo deu errado. Os sapos não tinham predadores naturais por lá, e encontraram comida fácil e um ambiente perfeito. Resultado? Começaram a se multiplicar sem controle. Hoje já são milhões deles. E o pior, esses sapos produzem veneno altamente tóxico. Se um animal tenta morder, lamber ou engolir um desses sapos, pode morrer na hora, e além disso, eles competem com as espécies nativas por alimento e espaço. Aliás, essa história a gente já contou aqui no canal, mas o ponto é, o desastre se repetiu. Número 11. Pequenos animais, grandes problemas. Casos assim estão espalhados pelo mundo. Vamos a mais alguns exemplos. Guppies, aqueles peixinhos coloridos de aquário, já foram enviados a diversos países para combater mosquitos transmissores de malária. Eles devoram ovos de mosquito com vontade. Mas hoje, os guppies se instalaram em mais de 60 países. E nem sempre de forma inofensiva. No México, por exemplo, eles ameaçam espécies nativas como os peixes top minnows. A joaninha arlequim, nativa da Ásia, foi usada desde os anos 1910 para combater pulgões e cochonilhas. Era vista como a solução perfeita, resistente, voraz e adaptável. Mas logo surgiram os efeitos colaterais. Hoje, essa joaninha já se estabeleceu em 59 países fora de sua área nativa, causando desequilíbrios em diversos ecossistemas e até prejudicando a agricultura. Outro caso, a tilápia de barriga vermelha, originária do norte da África e do Oriente Médio. Foi espalhada, de propósito e por acidente, para controlar plantas aquáticas e outras pragas. Mas esse peixe se mostrou insaciável e indiscriminado na alimentação. Come de tudo. Pupas de insetos, plantas, larvas, o que diminui o alimento disponível para os peixes nativos. Atualmente, a tilápia já se espalhou por todo o Sudeste Asiático, Oeste da Ásia, Austrália Ocidental, ilhas do Pacífico Sul, Estados Unidos, Europa e Caribe. Número 12. O paralelo com o rato do mel. E aqui o paralelo com o rato do mel fica claro. Ser guloso e onívoro não é uma vantagem, mas um risco. Soltar ratos do mel na Flórida seria como trazer uma tilápia para a terra firme, ou um mangusto, ou uma joaninha arlequim, ou até um sapo cururu. O erro comum em todos esses casos foi sempre o mesmo: usar o controle biológico sem a pesquisa adequada, sem entender as consequências. O termo controle biológico até soa bonito. Parece algo natural. Um predador regula a população de uma praga, o equilíbrio volta e pronto. Mas na prática, a história é cheia de desastres causados por decisões impulsivas. Número 13. O que a ciência diz sobre isso? Vamos voltar aos sapos cururus. Eles foram introduzidos por um entomologista, um pesquisador da indústria da cana. E mesmo com os alertas dos colegas, ele ignorou os riscos e soltou os sapos. Ninguém se deu ao trabalho de verificar se os sapos comiam mesmo os besouros. Quase nenhum estudo foi feito sobre o comportamento ou a dieta dos animais. E o que aconteceu? Todos já sabem. Mas vale dizer, nem todo controle biológico termina mal. O problema é que os casos bem-sucedidos quase nunca ganham atenção. Mas eles existem. Por exemplo, entre o fim de 1888 e o início de 1889, uma joaninha chamada Vedália foi trazida da Austrália para a Califórnia. A missão dela era combater uma praga importada chamada Escherichia purchase, que estava devastando os laranjais. A situação era tão crítica que os produtores estavam cortando e queimando árvores. Mas, no outono de 1889, a praga tinha desaparecido completamente nas áreas tratadas. A joaninha Vedália salvou a indústria cítrica da Califórnia, e depois disso, foi enviada para outros lugares, onde também teve sucesso. Esse caso é considerado o marco inicial do controle biológico clássico, e até hoje um dos mais bem-sucedidos da história. Mas repare, todos os casos bem-sucedidos envolvem insetos combatendo plantas ou outros insetos. Nenhum caso de sucesso envolve mamíferos carnívoros como o rato do mel. Ou, se existe,
ainda não foi descoberto. Número 14. Soltar não é o problema. O problema é o depois. Se alguém realmente tentasse soltar ratos do mel na Flórida, o que aconteceria? Os cientistas ficariam horrorizados e diriam sem pestanejar: isso é uma péssima ideia. E sinceramente dá para entender. O custo ambiental seria altíssimo. E outra, não existe solução mágica para consertar o estrago feito por espécies invasoras. Não dá para esperar que um único animal, por mais feroz que seja, consiga resolver um problema tão complexo. Nem mesmo os humanos conseguem. Na própria Flórida existem caçadores especializados que dedicam a vida a capturar pitons. Eles recebem $50 por cada cobra com menos de 1,20 m, mais $25 por cada 30 centímetros extras. Se encontrarem um ninho ativo, ganham $200. Mesmo assim, só caçar não resolve. Para acabar com uma espécie invasora num ecossistema, é preciso uma estratégia completa. Educação, política pública, ciência e tecnologia de ponta. Hoje em dia, já existem novas ferramentas tecnológicas sendo desenvolvidas para rastrear e capturar as cobras. Muita coisa já foi feita. E precisamos continuar alertando a população sobre o perigo das pitons. Isso inclui controlar o comércio de pets exóticos, obrigar o uso de chips de rastreamento, monitorar as solturas ilegais, ou seja, todo mundo tem que participar. Cientistas, autoridades e os próprios moradores da Flórida. E com certeza, sem rato do mel nessa equação. Agora imagine que alguém realmente soltasse ratos do mel por lá. Eles se adaptam, se reproduzem, se espalham e viram uma nova espécie invasora, perigosa e quase impossível de remover. Aí o que a gente faz? Traz outro predador ainda mais forte? Não dá, porque, não existe ninguém mais casca grossa que o rato do mel. Número 15. Quando o prejuízo atinge até gente, e o impacto nem seria só ambiental, o rato do mel também poderia causar prejuízos financeiros e sociais, inclusive para pessoas. Um exemplo, um fazendeiro dos Emirados relatou que em sua propriedade, um rato do mel matou mais de 35 ovelhas ao longo de 2 anos, destruindo também várias colmeias. O prejuízo chegou a 80 mil dirhams, o que dá quase $22 mil. Cada pedaço de carne devorado por ele custava cerca de 16 mil dirhams, aproximadamente $4 mil por animal. Na fazenda vizinha, outro produtor perdeu mais 15 ovelhas. Eles compararam os rastros, os ferimentos nos bichos e concluíram que era o mesmo rato do mel. No fim, o agricultor armou uma armadilha com isca e conseguiu capturá-lo. No vídeo, o animal aparece dentro da gaiola, rosnando e mostrando os dentes. Uma cena impressionante. Mas o problema não é só o apetite. O rato do mel também é esperto demais. Número 16. Um gênio do crime animal. Alguns anos atrás, no Parque Nacional Kruger, o conservacionista Brian Jones resgatou um rato do mel chamado Stoffel. E aí começou a novela. Stoffel se revelou um verdadeiro artista da fuga. Quando trancado, ele escalava as cercas, enfiava a pata entre as grades e abria os cadeados. Quando isso parou de funcionar, ele começou a cavar túneis, digno do filme Fuga de Alcatraz. Jones então construiu uma área reforçada que a BBC apelidou de Alcatraz do Rato do Mel, com cercas à prova de fuga. Mas tinha um detalhe: havia árvores dentro do cercado, e onde tem árvore, tem galho. O Stoffel nem pensou 2 vezes. Arrastou um galho até a cerca e usou como escada. Quando tiraram os galhos, ele empilhou pedras como degraus. No documentário Honey Badgers, Masters of Mayhem, Jones conta que Stoffel invadia a casa dele, atacava outros animais do centro de reabilitação e, repetidamente, enganava todas as barreiras criadas para contê-lo. Isso é algo que também precisa ser considerado. O rato do mel é tão inteligente e determinado que seria praticamente impossível manter ele longe de ovelhas, galinhas ou até mesmo cachorros. E capturar um deles seria um pesadelo. O estrago que eles poderiam causar seria imenso. E no fim das contas não seriam só os ambientalistas protestando contra eles, mas também os fazendeiros locais, lidando com mais um predador solto que ninguém consegue controlar. E sinceramente, você já viu isso? É melhor mesmo deixar o rato do mel quietinho na África, bem longe da Flórida e das pessoas. Número 17. A melhor solução ainda é a mais difícil. No fim das contas, o rato do mel pode até parecer um herói de filme de ação. Mas na vida real, heróis que comem tudo o que veem pela frente não costumam resolver problemas ambientais. Só criam novos. É compreensível que a gente queira uma solução rápida, simples, quase mágica, para dar fim ao caos das pitons na Flórida.
Mas a natureza não funciona com atalhos. Trazer um superpredador de outro continente quase nunca termina bem. E o histórico global está aí para provar. A única maneira real de lidar com uma espécie invasora como a piton birmanesa é com estratégia, ciência, política pública e educação ambiental. Caçadores são importantes, sim. Tecnologia ajuda muito. Mas sem controle populacional, leis rígidas e a participação da sociedade, nada vai mudar de verdade. E se a ideia de soltar ratos do mel parece divertida ou ousada, a realidade é que ela poderia acabar sendo o próximo desastre ecológico. Com direito a documentário da BBC, fazendeiro desesperado e milhares de dólares em prejuízo. Então sim, os ratos do mel são incríveis. Destemidos, inteligentes, selvagens. Mas a Flórida não precisa deles. Precisa de consciência, ciência e ação coordenada. E você? Já sabia de tudo isso? Conta aí nos comentários o que achou dessa história maluca. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!